Fala rapaziada, beleza? Hoje eu vou estar ensinando como que a gente faz esse efeito aqui, ó, da tela do notebook abrindo. Você pode aplicar aí, dependendo da sua criatividade, para outras coisas. E aí percebam que a tela abriu quando eu desci o scroll aqui da página, subiu o scroll, a tela fechou, tá bom? Então, sem enrolação, bora pro vídeo. E se você gostar, deixa aquele like e se inscreve no canal, que aqui eu vou estar sempre trazendo novidades super legais e gratuitas sobre o mundo do WordPress e do Elementor. Bora lá! Com a nossa página aberta, vamos só fazer aquela configuração inicial padrão, trocar para a tela do Elementor e eu vou ensinar passo a passo para vocês aqui como é que a gente chega naquele resultado. Deixa eu fechar aqui o navegador e agora sim, vamos clicar aqui, Flexbox, apontar aqui para baixo e aqui na altura mínima eu vou colocar em VH para a gente ter espaço para a gente trabalhar. Porém, você faz da forma que você achar melhor. E aí eu vou colocar aqui 120 VH porque ele fica um tamanho muito bacana aqui com um espaço super legal para a gente, tá? E aí o que a gente precisa entender aqui? A gente vai utilizar duas linguagens para fazer esse efeito, que é o CSS e o JavaScript. Porém, galera, não é nada complexo, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que fazer é adicionar um container aqui. Deixa eu só deixar esse container centralizado, beleza? E aí, a gente vai deixar aqui o tamanho do container em 964, porque é a medida do tamanho do notebook que eu peguei a imagem, tá? Se vocês quiserem deixar maior, podem, só lembrem de alterar aqui o tamanho, tá bom? E aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar duas imagens aqui nesse container, tá bom? Então vamos adicionar aqui a primeira imagem. Eu já gosto de configurar tudo na primeira. E depois, a única coisa que eu faço é duplicar. Então vamos configurar aqui tudo. E aí, qual que é o tamanho da tela que eu utilizei aqui? Eu utilizei a largura de 782 pixels, relembrando e reforçando que não é padrão, tá bom? Se vocês pegarem um outro notebook, uma outra imagem, ou quiserem deixar maior simplesmente porque querem, tudo bem, só lembrem de alterar aqui. Então aqui nessa imagem inicial, aqui em largura, né, avançado largura, a gente vai trocar aqui para personalizado, vamos trocar aqui para PX e eu vou colocar 782. E aí, a gente já vai colocar uma classe aqui, tá? Que é a classe que a gente vai alterar a forma dessa tela. E aí eu vou trocar aqui para screen, tá? Porque é a classe que eu resolvi colocar aqui. E aí fiquem à vontade para colocar o nome da classe que vocês quiserem. Lembrem de alterar isso também depois. E aí eu vou duplicar essa imagem aqui. E agora na imagem de baixo é a base do notebook. E aí a base do notebook eu deixei aqui em largura total, tá? Então a base do notebook ela tem a largura de 964, que é a largura do container que a gente deixou aqui. E aí para a base do notebook eu deixei o nome aqui, ó, de keyboard. Beleza. Aí tranquilo, galera. Com as classes já aqui devidamente adicionadas, a gente vai clicar aqui no container geral e vamos zerar esse espaçamento, tá? Porque percebam que tem um espaçamento aqui. Vamos clicar em 0 e pronto. E aí a tela, um detalhezinho de posição que a gente vai fazer é desmarcar aqui o clips da margem e deixar negativo a margem inferior 1. Por quê? Já aconteceu de eu colocar esse efeito e ficar só um risquinho ali de distância uma da outra. E aí quando você coloca menos um pixel já resolve, tá? E aí agora vamos adicionar aqui as telas aqui nossa do notebook. Eu vou abrir aqui o Figma e vou mostrar para vocês como vocês têm que configurar e o que vocês conseguem fazer com a tela do notebook, o mockup do notebook ali, beleza? Beleza, galera, aqui dentro do Figma, esse é o mockup aqui do notebook que eu tenho, tá bom? E aí o que a gente tem que fazer? Vamos supor que você queira colocar uma tela aqui nesse notebook, algum texto, alguma coisa do tipo. Você pode adicionar isso sem problemas. Porém, já vamos fazer a divisão aqui, que é o seguinte, a primeira tela aqui, ó, a gente clica nesse símbolo, eu tô fazendo no Figma, porém, se você quiser fazer no Canva, no Photoshop, não tem problema.
Vamos subir essa tela aqui, ó, até ele recortar somente a tela, tá bom? Beleza, recortou somente a tela. Vamos deixar aqui bem alinhadinho. E aí aqui a gente vai ter que diminuir até ficar bem rente aqui a tela do notebook. E tem que dar o mesmo valor que a gente colocou lá no Elementor, né? Por isso que é 782. Então se a gente voltar lá, ó, deixa eu até conferir, ó, 782 esse tamanho de tela, porque é o tamanho da tela que ficou aqui. Por isso que eu falei, se a tela de vocês for diferente por causa do notebook, alterem o valor. E aí a gente duplica isso daqui. E agora a gente coloca aqui para recortar a imagem, porém agora a gente só vai deixar a base, tá? Do notebook. Então vamos recortar aqui a base. Deixa eu ver se tá certinho aqui, ó. Se eu não recortei nada a mais, não tá certo. E aí aqui a gente vai diminuir isso daqui. Diminuir aqui, ó. Até ele ficar aqui certinho com a base. E aqui vamos aumentar até aqui. E aumentar aqui também, tá? Então aqui deu 964, que é o exato valor que a gente colocou lá, tá bom? Então vamos deixar só alinhado aqui para ficar bonitinho. E agora com as telas separadas, com os pedaços separados, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma tela aqui. Imagino que você queira colocar uma tela. Então a gente clica aqui no frame. Vamos selecionar aqui, ó. Deixa eu selecionar um pixel a mais, beleza. E aí a gente aumenta isso daqui até cobrir todo o espaço de tela aqui que a gente tem, tá bom? E aí agora a gente fica livre para editar isso daqui da forma que a gente quiser. Eu vou só juntar esses dois aqui, que no caso é esse daqui e esse daqui. Vou dar um Ctrl G, criar um grupo e vou colocar como tela. E aqui eu vou colocar como base, só pra gente diferenciar aqui. E aí aqui, fiquem livres para vocês adicionarem o que vocês quiserem, tá bom? Beleza, galera, já coloquei esse símbolo aqui. E vou colocar um roxo aqui de fundo, um roxo escuro. E perfeito. Vamos diminuir isso daqui e aí já era, tá? Vamos adicionar essa tela aqui, mas você fique livre para colocar a tela que você quiser. E aí aqui agora simplesmente é só exportar, tá? Vamos exportar em WebP, que é um formato mais leve aqui. E aí a gente tem a base e a gente tem a tela. E aí, com a tela selecionada, vamos clicar aqui em exportar. Vamos escolher aqui que eu já deixei notebook. E aí vamos colocar aqui tela, notebook, aula, YouTube. E aqui a base, vamos exportar ela também. Então aqui em vez de ser tela, vamos colocar a base notebook, tá? E aí vamos voltar lá para o nosso WordPress e agora vamos adicionar as imagens. Clica com o botão direito aqui na parte da tela. Enviar arquivos, já vamos selecionar aqui o notebook, vamos subir a tela. Selecionar, tela adicionada, vamos fazer o mesmo com a base, tá? Então, enviar arquivos, base, selecionar. E aí vamos clicar em atualizar e vamos dar só uma olhada como é que tá, ó. Tá vendo? A tela já tá perfeita aqui, já tá tudo certinho. E aí agora ficou faltando o quê? O efeito, né? Então vamos adicionar esse efeito aqui. Como é que a gente faz? Cliquem aqui nos widgets, clique aqui em HTML e aí adicione esse HTML aqui. E aí ele pode ficar dentro da imagem, tá? Não tem problema. E aí vamos fazer o seguinte. Agora a gente vai começar na parte que é um pouquinho mais complexa, tá? O que que a gente tem que ajustar aqui primeiro? Dentro aqui do HTML, nós vamos vir aqui em avançado, Custom CSS, e lembra que eu coloquei uma classe em cada imagem? Eu coloquei uma classe Screen e uma classe Keyboard aqui. Então vamos vir aqui no HTML avançado, Custom CSS, e vamos editar essa classe Screen. E aí, o que que a gente precisa fazer aqui com ela? Vamos deixar aqui uma largura de 100%, tá? Pra gente não ter problema. E aí, vamos colocar aqui também uma altura de 50%, tá? E aí, com tudo isso daqui configurado, nós vamos colocar aqui um transform origem bottom, porque a gente está
falando que a referência é embaixo, tá? Por isso que a gente coloca um transform origin bottom, porque o bottom é embaixo, a gente está falando que a referência é embaixo. O que significa essa referência? Vocês viram no começo do vídeo que a tela ela abre com a referência para baixo. Se a gente não coloca uma referência embaixo, ela pode ficar para cima. Então vamos supor, a tela está descendo assim, ela pode ficar assim e descer a parte da frente, tá? Por isso que isso é super importante para a gente fazer ela se localizar aqui. E aí a gente vai colocar o efeito agora da tela deitada. E aí vamos colocar aqui uma perspectiva, que é o Perspective. Para essa tela aqui eu coloquei um valor de 2500 px, tá? E aí a gente faz um rotate x, que é no eixo x aqui, para ela virar, de menos 85 graus. E aí o x é a perspectiva, ele muda de cima para baixo, tá? Se eu colocar y, por exemplo, percebam que a tela girou. Então, o eixo y, ela gira da esquerda para a direita e o eixo x é de cima para baixo, tá bom? E se você não colocar eixo nenhum, ele, dentro do eixo dele mesmo, ele vai girar de um lado para o outro, tá? Então, vamos colocar aqui eixo x e aí a tela já tá perfeita. Porém, isso não tá funcionando ainda. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa editar agora, sim, o código, tá? E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser adicionar a biblioteca GSAP. A biblioteca GSAP é uma biblioteca aqui do JavaScript que tem diversos efeitos, tá? Tem efeito aqui de você vincular as coisas ao mouse, tem efeito de você determinar que comece o efeito em tal lugar da página, tem diversos efeitos prontos, por isso que a gente utiliza essa biblioteca do GSAP, que é a primeira. E a segunda é a biblioteca do Scroll Trigger, tá? Que ele basicamente vincula o scroll com o efeito da página, então ele entende que quando você estiver descendo a página ali, é pro efeito ir acontecendo aos poucos, tá bom? E aí, isso daqui sempre quando for mexer com a animação GSAP, pelo menos essa primeira biblioteca, eita, quase que eu travei a língua, essa primeira biblioteca sempre vai ter, tá bom? Então, fiquem atentos a isso para fazer o efeito certinho. E agora a gente vai abrir um script aqui. Beleza. E aí, agora a gente vai registrar o Scroll Trigger aqui, porque a gente trouxe a biblioteca dele, porém o efeito não entende que a gente está usando, ele só entende que a biblioteca está pronta para ser utilizada, mas a gente não está utilizando. Então, vamos marcar esse Scroll Trigger aqui, ó, com um register, plugin, Scroll Trigger, tá? E agora ele entende que eu quero utilizar esse efeito. Deixa eu até aumentar aqui um pouco mais a tela. E aí, beleza. E aí, agora vamos começar a trabalhar com a biblioteca GSAP. Então, eu sei que eu preciso dizer que o efeito vai acontecer na tela, que ela tá com a classe screen. Por isso que eu adiciono um screen aqui. E aí, aqui, a gente coloca uma vírgula e dá um espaço, abre uma chave e vamos começar a editar o Scroll Trigger, tá? E aí, a gente coloca aqui o Scroll Trigger, beleza. E aí, dois pontos, abrimos uma chave novamente, e aí a gente vai começar a determinar aqui as coisas nele. A primeira coisa que eu vou colocar vai ser colocar aqui um markers true. Por quê? Ele vai marcar na tela os locais aqui que eu determinar. Quando eu começar a determinar, vocês vão ver. Então, o markers true aqui já está certinho. Vamos adicionar aqui o local que vai começar o efeito. Então, um start, vamos colocar aqui 500 px, center. E eu esqueci das aspas aqui. E aí percebam que ali ele já começou, tá? Então o que significa esse 500 px center? O 500 px é onde o efeito vai começar, que é só a palavra start. E o center é o meio da minha tela. Então, ou seja, quando a metade da minha tela relar no start, o efeito começa, entendeu? E aí a gente precisa definir também o final desse efeito, que basicamente aqui eu defini como 800 pixels, 450 pixels. E aí o que significa isso também? A mesma coisa, o primeiro lugar é onde o efeito está na tela,
na página e o segundo lugar é onde o efeito vai terminar na minha tela, entendeu? Então um é para a página e o outro é para a tela. E aí aqui, como eu digitei ali, depois eu apaguei e voltei, ele fica bugado assim, porém não tem problema, é só você clicar aqui em atualizar, isso daqui é só visual, isso daqui não influencia em nada, mas eu vou atualizar a tela para não ter dúvida, tá? E aí, beleza. Vamos continuar aqui mexendo. Ó, se eu vier aqui no Markers True, apagar o E aqui e colocar novamente, ele volta ali, tá? Então, beleza. Vamos colocar aqui um Scrub True, que agora a gente vinculou esse efeito no Scroll. E o que que isso significa? Se não tiver o Scrub True, quando eu descer o scroll da página, a tela já vai abrir, e quando eu voltar, a tela já vai fechar. Quando eu deixo o Scrub True, ele vincula ao scroll da página. Então eu vou ir descendo a página, conforme eu vou descendo, a tela vai abrindo devagar. Depois eu tô voltando, a tela vai fechando devagar, tá? Eu acho esse efeito mais bacana. Ó, só para vocês entenderem o que eu tô falando, se eu colocar aqui um false, deixa eu só definir aqui, terminar de definir isso daqui, a gente coloca uma vírgula aqui, deixa eu dar um espaço aqui, e o rotate X a gente deixa 0 para ele voltar, né? Para a tela abrir. E aí, basicamente, deixa eu ver, só tem um ponto e vírgula aqui, se eu não estou enganado. Isso mesmo. Vamos adicionar uma vírgula aqui também. E aí, perfeito. E aí, agora, vamos ver o que muda desse scrub aqui. O scrub tá falso, né? Vamos visualizar. Ó, passei, a tela já abriu. E aí, se eu voltar aqui, o tamanho da tela não permite mais. Deixa eu mostrar de novo, deixa eu atualizar aqui. Passei, a tela abriu. Tá vendo como ela abre brusco? Ó, passei, ela já abriu. Agora, se eu marco aqui um true. Ó, true. Atualizei, vamos ver, ó, cheguei aqui, ele não abre a tela rápido, ele vai ir conforme o meu scroll, ó, ele vai acompanhar o scroll que eu fizer aqui, tá bom? Eu acho esse efeito aqui muito mais legal. Então aqui, praticamente já tá pronto, a gente só tem que se atentar a uma coisa, vamos consertar isso daqui caso tiver que consertar no celular. Então vamos deixar aqui no formato celular, deixar aqui com 380 e percebam no celular como é que ficou, né? Então eu vou até diminuir ainda mais isso daqui, só para a gente conseguir visualizar bem mesmo, tá? Vamos deixar aqui 1 e 1, como se fosse uma construção de tela normal mesmo. Vamos atualizar aqui. Eu vou atualizar a página só para ele redefinir aqui as configurações. E aí, vamos voltar aqui. Beleza. Vou deixar aqui 380 novamente. E aí, percebam como que ele ficou aqui esquisito, né? Ele ficou distante ali. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente só tem que consertar isso aqui, ó. Aqui em avançado... perdão, não é na imagem, é no HTML, a gente vem aqui em avançado, custom CSS, vamos adicionar um media query aqui. O que seria o media query? Para quem não sabe, significa que quando tiver, eu coloquei aqui, ó, largura máxima, dentro dessa largura ele vai acontecer esse efeito e ele não vai afetar o desktop, somente o celular, tá bom? E aí a gente marca aqui o screen novamente, vamos abrir a chave e aí vamos editar aqui para o celular. Aqui seria 100%, aqui, perdão galera, eu coloquei 50%, mas aqui é 100 também, tá? A altura aqui, então, no caso, vai ser 100 também. E aí, transforme origem, também seria bottom. Transforme rotate x, também seria aqui o menos 85px, igual. E aí aqui que vem o que a gente tem que se atentar, né? Que é o position. A gente coloca um relative e o bottom menos 10px para ele colar ali. E aí aqui, rapaziada, estão vendo que a tela ficou um pouquinho diferente? A gente não consegue mudar aqui o transform, tá? A gente tem que só mudar aqui no tamanho dessa tela. Então vamos clicar aqui com o botão direito, editar a imagem, e aqui ela tá 782, a gente diminui. Eu vou só deixar aqui com 0 por enquanto pra gente conseguir enxergar, ó. Então aqui eu vou deixar 0. E aí agora sim, a gente edita a imagem e aí vamos diminuindo ela aqui, ó. Diminuir bastante, porque é formato celular, celular é diferente. Vai demorar, ó. Vamos ver. Aí, agora começou a diminuir. E aí vamos deixar 290, eu acho que tá bom? Um pouquinho menos. Um pouquinho menos, né? 270. Beleza. E aí voltamos lá e aonde a gente deixou 0, a gente deixa 85 aqui novamente, tá? E aí vamos ver se funcionou. Clicar aqui em atualizar.
Vamos clicar aqui na pré-visualização. Aqui tá perfeito, ó. Tá funcionando perfeitamente. Vamos clicar aqui no modo celular. E aqui tá funcionando perfeito também, tá? E aí, como é que você, depois de tudo pronto, como é que você remove essas marcas aqui? Bem tranquilo, galera. Só vir aqui no HTML, editar ele, né? E trocar aqui onde tá o markers true, você troca para false. E aí ele remove essas linhas, tá? E aí fica tudo certo. E aí, rapaziada, claro, não posso deixar na mão quem tem acesso ao Pack Elementor rápido. E esse efeito aqui já vai estar completamente pronto, junto com o drive desse notebook aqui para você editar da forma que você quiser, para quem tem acesso ao Pack Elementor rápido. Primeiro link da descrição. Então eu vou clicar aqui, vou copiar, vou abrir meu Pack Elementor rápido, e aí aqui no Pack Elementor rápido eu vou deixar tudo pronto, tá? Você vai clicar aqui, você vai ter o link drive aqui do material já pronto para você trocar a tela aqui como você quiser, e você simplesmente vai vir aqui copiar. Na sua página, você vai deixar aqui assim, da forma que você quiser. Vamos colocar aqui uns 500. E aí você clica com o botão direito, colar de outro site, dá um Ctrl V e já vai estar pronto aqui, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Foi um vídeo muito bacana esse daqui. Eu acho que deu para aprender bastante coisa legal aqui. Então, tamo junto. Até a próxima. Valeu!